Boa noite. Gente, já começa nervosa. Boa tarde, boa noite a todos que estão aqui com a gente nesse momento, né? A gente vai tentando se virar. Gente, estamos agora mais um momento das nossas tardes Diálogos Marajoara, e hoje vai ser um dia especial, que é justamente a alusão ao Dia das Crianças, que foi agora dia 12 de outubro, e hoje, Dia do Professor. Então, aproveito logo para dar um feliz Dia do Professor para todos os nossos colegas que estão aí na luta, na batalha, né, professora Cimei, e que hoje, né, a gente tem como convidada a professora doutora Cimei, que é licenciada em Pedagogia e bacharel em Serviço Social. Daqui a pouco eu vou ler direitinho o latte da professora Cimei, e que, né, publicou recentemente o livro A Infância da Amazônia Marajoara, Práticas Culturais no Cotidiano das Crianças Ribeirinhas. Né? Hoje a gente vai se debruçar sobre o tema, vamos refletir sobre crianças e infâncias no Marajó, e que eu espero que esse momento seja muito enriquecedor, um momento de riqueza para cada um de vocês, e é necessário a gente fazer essa discussão. Bem, lendo o currículo da professora Cimei, ela é doutora em Educação pela PUC de Minas, mestre em Educação pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, especialista em Arte e Educação pela PUC, e em Currículo e Avaliação em Educação Básica pela UEPA, licenciada em Pedagogia e bacharelada em Serviço Social, como eu já mencionei inicialmente, é professora adjunta da Universidade Federal do Pará, atuando nos cursos de graduação e pós-graduação na área de arte, coordenadora do NUPEA, que é o Núcleo de Pesquisa Infâncias Amazônicas, Arte, Cultura e Educação de Crianças em Diferentes Contextos, e membro da ALAS, a Associação Latino-Americana de Sociologia. A professora Cimei, né, no NUPEA, faz parte também, né, eu sempre comunico isso a ela, que ela é a nossa parceira também no nosso projeto do Flexia, né, com o Didan, em que a gente vem dialogando, em que ela, mais na área da educação e eu na área do serviço social, em que a pesquisa da professora Cimei é maravilhosa, porque ela traz uma outra percepção da infância, que é fundamental, e que é necessário para o serviço social também, né, se aprofundar nessa discussão. Então, a professora Cimei está avisando que as discussões, né, pelo nosso e-mail do Direitos Humanos e Infância no Marajó, e que a gente vai fazer o sorteio de 4 livros, e um desses livros vai ser justamente esse, que eu acredito que todos os nossos bolsistas e alunos da Faculdade de Serviço Social estão doidinhos para ter este livro. Eu acho que vai dar bastante gente hoje, professora Cimei. E o sorteio vai ser feito da seguinte maneira: para estar todo mundo atento, vai chegar um momento que eu vou soltar uma palavrinha-chave. E quem escrever primeiro, quem aparecer aqui na ordem, vai ganhar o livro. Então, a gente vai fazer ao longo de toda a live, né? São 2 livros, que é justamente esse aqui, e outros 2 livros. Você está com outro livro, professora Cimei, aí? Sim, o outro esse livro. aqui, Isso. esse que dá para ver aqui. Exatamente. Esse daqui a gente vai falar, que é justamente o resultado da tese da professora Cimei, que fala sobre a infância, né, da Vila do Piriá e Corralinho. Gente, foi o meu presente do Dia dos Professores. Muito obrigada. Adorei uma vez. A gente sempre gosta disso, assim que a gente gosta, né? Então, professora, fique à vontade, tá bom? Tá bom. Gente, boa noite, né? Sempre uma honra poder partilhar, né, as nossas pesquisas. Me senti muito honrada com o convite da professora Jaqueline, né, da gente poder dialogar um pouquinho sobre as infâncias da Amazônia, né, sobretudo da Amazônia Marajoara, né, onde realizei pesquisa, continuo realizando pesquisa, né, das tantas infâncias, né, que existem nesse território chamado Amazônia. Elegi as infâncias ribeirinhas, né, ou a infância ribeirinha, para fazer esse recorte hoje aqui para a gente dialogar um pouquinho. É claro que não existe só essa infância, né? Se a gente pensar nesse território Amazônia, a gente tem as infâncias ribeirinhas, né? Quilombola, indígena, cabocla, dos campos, né? Assentados, atingido por barragem, enfim, são tantas, né? As pesqueiras, tantas infâncias, né? Mas eu sei que nesse tempo que nós temos aqui, é impossível falarmos de todas, né?
Então, a gente vai fazer um recorte nessas tantas infâncias e falar um pouco das infâncias ribeirinhas, né? E sempre que a gente vai falar sobre as infâncias, a gente sempre dá um foco nas questões sociais, né? Que as crianças, os problemas sociais que as crianças estão submetidas. Como a professora Jaqueline me disse que hoje a gente estava fazendo uma espécie de comemoração pelo Dia das Crianças e também pelo Dia dos Professores, né? Eu quero dar um foco diferente nesse diálogo de hoje, né? Eu quero sim falar da infância ribeirinha, mas eu quero focar nas práticas culturais das crianças, né? Como que elas conseguem, nesse espaço com tanta diversidade, é, desenvolver as suas práticas culturais infantis, né? E, na verdade, promover a cultura infantil. Bom, e aí eu disse para a professora Jaqueline que toda vez que a gente sempre é convidado para falar das infâncias, a gente vem e fala, mas esquece das crianças, né? Então, hoje eu queria assim começar a falar sobre as infâncias, as práticas das crianças, mas eu queria convidá-las, né, para estarem conosco aqui. O nosso trabalho de pesquisador hoje não é só chamar as crianças de interlocutores, mas elas já passaram, né, desse nível de interlocutores. Hoje as crianças são participantes da pesquisa, participantes ativas das pesquisas. Então, como participantes ativas, elas também precisam estar aqui nesse momento, né? E como é que elas podem vir, né? Elas podem vir de várias maneiras. Então, durante esse momento que nós vamos passar aqui com vocês, vocês vão assistir, vocês vão poder ver várias imagens das crianças, né? Eu quero dizer para vocês que todo esse material, ele foi, a gente tem toda a documentação, né? Dessas imagens, né? Então, que foram pelos pais respaldada para que a gente pudesse usá-las, né? Tá? Pelas autoridades. Mas assim, eu também tenho um vídeo que eu gostaria que a gente começasse com ele, para que vocês pudessem ver, né, como que as crianças da Amazônia, especialmente como as crianças, né, da Amazônia Marajoara interagem com o meio, interagem nas suas relações que eles estabelecem, né, nesse meio social, tá bom? Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Me tirar. Tudo ok? É só esse vídeo tem. Ah, travou. Correu um erro aqui, professora. Tá me ouvindo? Ah, tá sem áudio. Professora Cimei, tá sem áudio. Tá. Oi? Tem como colocar de novo ou não? Vou tentar aqui, é porque não sei se é por conta dos limites do próprio e-mail, né? Porque é É, um vídeo longo. não estou ouvindo o áudio.
Uhum. Ok? Ok, ok. Deu Então, certo. assim, deu certo. Então, na verdade, eu sempre começo, né, com esse vídeo, outros vídeos também, para a gente trazer as crianças para esse lugar que a gente está falando, né? Afinal, tudo que a gente escreve é a partir delas, do que elas falam, né? Então, o locus dessa investigação que hoje a gente vai dialogar aqui com vocês foi a Amazônia Marajoara, né, o município de Curralinho, né, que é um dos municípios, dos 16 municípios que faz parte da Amazônia Marajoara, numa vila chamada Vila do Piriá, Um momento, popularmente conhecida como Vila Recreio do Piriá, né, mas a gente descobriu depois que nos documentos oficiais chama-se apenas Vila do Piriá, né. esse meio Os... momento é Oi, que o áudio, você escutou o vídeo direitinho? escutei, Pois é, que eles não escutaram, a gente conseguiu, né? sim. Tem como você só descrever o que foi dito durante o vídeo? Porque a gente escutou daqui, né? Não sei se foi a plataforma que não suportou, mas quem está assistindo não conseguiu na página. Ah, seu áudio, mais uma vez. Uau. O vídeo ele é bem imagem, tá? No final que as meninas comentam algumas questões, né, que elas vivenciam na vila, a falta de estrutura, porque as crianças elas têm essa percepção do que falta, né? Então a questão do médico, da escola, o que não tem na escola, que não tem merenda, que às vezes não tem médico para atender no posto de saúde. Então as crianças colocam as questões que elas vivem no dia a dia na Vila do Piriá, tá? Bom, então essa pesquisa ela foi realizada, na verdade, com 42 crianças, né? No entanto, dessas 42, nós selecionamos 25 que foram aquelas que ficaram conosco do início ao fim, né, da pesquisa, tá? E foi com elas que a gente dialogou durante todo esse tempo, ressaltando que mesmo aqueles que não participaram ativamente da pesquisa, mas toda vez que estavam conosco eram convidadas, né, a participar de todas as atividades que fazíamos lá na Vila do Piriá, né? A Vila do Piriá é a maior comunidade, é a única comunidade legalmente constituída que tem um documento oficial que foi encontrado por nós, né, nessa pesquisa. Então, agora em 2010, a Vila do Piriá ela completou 101 anos que foi fundada, né, que tem um documento que diz isso. Ela tem aproximadamente 10 mil moradores, né, na Vila do Piriá, e desse total, 38,6% são crianças na faixa etária de 0 a 11 anos. O que nos fez, né, despertar, nossa, que lugar é esse dentro da Amazônia com um número tão considerável de crianças? Foi uma das razões que nos levou para esse lugar, para essa pesquisa de campo, tá? Esses dados, eles são dados do IBGE, né? Bom, e qual foi, assim, o objetivo da nossa pesquisa de irmos para esse lugar? Quando eu fui para lá, eu fui com uma proposta de fazer um estudo, né, etnográfico, né, então eu fiquei 1 ano e 2 meses, 14 meses, na verdade, na Vila do Piriá, né, vivendo, conhecendo o cotidiano das crianças,
E aí começou a me despertar como que as crianças elas vivem a cultura infantil naquele lugar, né? Então, foi conhecer e analisar os sentidos e o significado que as crianças dão, né, para as suas práticas culturais. Mas são umas práticas que elas estão relacionadas diretamente com o cotidiano delas. Então, são práticas que fazem parte dessa estrutura cotidiana, do vai e vem da vila, né? Então, são práticas que estão relacionadas com aquilo que ela faz na comunidade, do banho no rio, do subir em árvores, de brincar. Então, são práticas que estão relacionadas a esse contexto, né? O nosso estudo, ele está focado sim, num estudo etnográfico, né, numa pesquisa qualitativa, mas também ele se respalda nos estudos sociais da infância, que vê essa criança como ator social, aquele que sabe dizer de si, do seu lugar, né, da sua dor, da sua alegria, aquela que sabe dizer das grandes questões, né, que envolve a sua vida naquele lugar. Bom, e além da gente ter lançado mão, né, desse estudo na área da sociologia da infância, também buscamos respaldo, né, para entender, né, esse espaço geográfico a partir também da geografia da infância, da antropologia da criança, da história da infância. Então, foi um estudo que ele partiu de várias frentes, né? Para a gente entender que criança é essa que vive na Amazônia, como ela se constitui nesse espaço, tá? Então, e aí eu não tive nenhuma intenção, né, de ouvir a voz dos adultos. Sempre quis ouvir a voz das crianças, porque elas falam, e elas falam muito, elas nos dizem muito, né? Dos seus desejos, das suas emoções, das suas alegrias, do que elas gostam, do que elas não gostam. Então, essa pesquisa, eu não quis ouvir pai, não quis ouvir mãe, não quis ouvir professor, eu quis ouvir as crianças, né? Então, os meus ouvidos ficavam atentos a tudo que elas diziam, né? Então, e aí foi uma forma da gente trazer as crianças com outro patamar, né? Os de atores sociais, né? Os de sujeitos sociais, né? E aí, quando a gente pensou dar esse foco sobre as práticas culturais, né? Elas estão direcionadas diretamente, né? À questão do cotidiano, né? Elas são marcadas pelas vivências no brincar, na escola, na igreja, na via pública, na sua forma de expressão corporal, na oralidade, nas relações que as crianças estabelecem, né, com seus pares, com os adultos e com a natureza. Então, tudo isso tem a ver, né, com a forma com que as crianças se estabelecem nesse espaço, nas relações que elas estabelecem com o seu espaço. Bom, e as práticas culturais das crianças, elas estão conectadas com alguns elementos, né, chaves, né, que é, por exemplo, o ambiente social nas relações, né, como eu acabei de dizer para vocês, como tomar banho no rio, andar de canoa, pescar, tomar a bênção. Então, foram muitas descobertas nessa pesquisa. Uma delas foi tomar a bênção, né? Então, eu achei tão singular, tão especial a forma como as crianças tomam a bênção, né, nessa região, que ela passou a ser, nessa pesquisa, uma prática cultural. Entretanto, na Amazônia, né, as práticas elas vão também se modificando. Então, o que a gente pôde observar? Que muitas práticas culturais das crianças, no século XXI, não são as mesmas, né, dos pais, dos avós, né? Elas foram sofrendo alteração. Mas isso faz parte dessa dinâmica mesmo social, né, de modificação do tempo, do espaço, enfim. Então, e as crianças elas vão criando e dando novos sentidos às suas brincadeiras, né, à sua fala, à sua linguagem, né, à forma de interagir, enfim, isso é muito importante a gente ter essa compreensão, né? Bom, e aí, como é que as crianças se relacionam com o meio ambiente, né? Isso é o primeiro passo para a gente pensar nessas práticas culturais. Primeiro, que as crianças da Amazônia, e eu vou falar especificamente da Vila do Piriá, tudo está relacionado, né? Então, não tem, por exemplo, pensar a casa, pensar
o céu, as estrelas, as árvores, os animais desconectados, né? É tudo junto, né? Então, quando ela pensa a casa, ela também pensa em tudo isso. Então, deste modo, a casa, as pessoas, a floresta, os animais, os rios, a constelação, tudo isso forma um sistema simbólico para ela, né? Que permitirá que a cultura continue a existir. Então, quando eu falo, por exemplo, em família, eu estou falando, né, nessa família que está nesse espaço, mas que se relaciona com eles, que se relaciona com o adulto, que se relaciona com a natureza, que se relaciona com a água. Nada está desconectado, né? Então, isso faz parte da cultura das crianças desse lugar, né? E quando eu penso nos espaços geográficos das crianças, embora a gente tenha um espaço geográfico, que no caso é a Vila do Piriá, mas nesse espaço geográfico eu tenho muitos outros espaços, né, que as crianças acabam instituindo, como, por exemplo, os espaços dos brincares, os espaços escolares, os espaços do trabalho. Então, são muitos espaços dentro de um único espaço, que é o espaço da Vila do Piriá. E as crianças, elas se percebem nesse espaço. Então, tem o espaço da igreja, tem o espaço da escola, tem o espaço que elas brincam. Então, em cada espaço desse, elas conseguem ter uma conexão. Então, se é o espaço da igreja, elas têm um tipo elas têm um tipo de relação, né? Que é muito mais espiritual, que é muito mais ligado às questões, né, que envolvem essa espiritualidade, né? Mas se elas estão, por exemplo, numa festa, a relação é outra, né? É com o corpo, o movimento e tal. Se elas estão na escola, a relação é uma outra também, porque é um espaço mais de aprendizagem institucionalizado, né? Então, ela tem regras a cumprir. Se elas estão no espaço do brincar, a relação é com o outro, é com seus pares. Então, elas se estabelecem também de uma outra forma, né? Então, isso é importante a gente entender. E aí, quem me respalda nisso é a geografia da infância, né? Foi com eles que eu aprendi como as crianças se relacionam com os espaços geográficos, né? E o mais importante disso tudo é que as crianças da Amazônia, elas têm uma vivência corporal muito especial. Nada o corpo é uma extensão da fala. Então, elas não falam, por exemplo, nenhuma frase, nenhuma palavra, se a gesticulação, se a expressão corporal, né, o gesto, a expressão facial não falar junto. Então, o corpo, ele acaba sendo uma extensão da voz, né? Então, se eles perguntam, sim, mas daí, o que você está falando? Né? Então, a mão, o corpo, o formato, como esse corpo se curva, como ele se ergue, tudo isso tem a ver com uma prática cultural, o qual o corpo, ele é um elemento muito importante. Então, as crianças da Amazônia, elas não falam só com a voz, mas com o corpo, sobretudo com o corpo, né? Eu cheguei a ver momentos que eu achava muito interessante, porque as crianças passavam assim, 3 minutos, 2 minutos, conversando sem dizer uma palavra. E eu ficava enlouquecida para entender tudo aquilo, né? Então, elas falavam, era um diálogo da qual eu, enquanto pesquisadora, não conseguia compreender, mas que elas conseguiam se relacionar muito bem, então, com esse diálogo que, para mim, né, parece que não estava acontecendo nada, mas estava acontecendo muita coisa. Então, o corpo, ele é uma expressão, ele é uma continuação, na verdade, da oralidade, né? Então, é muito importante a gente ter essa compreensão, né? Então, lembram que eu falei ainda há pouco para vocês que quando as crianças não têm uma percepção de nada isolado, tudo está junto, né? A casa é um ambiente muito especial para as crianças, né? A casa, ela é usada pelas crianças ribeirinhas para identificar o lugar em que a família está presente, né? Então, toda vez que elas falam em casa, não, estou indo para casa, não, vai lá em casa. Ah, não, minha mãe está lá em casa, não, eu quero ir para casa, eu quero dormir em casa. É o mesmo que elas estivessem dizendo, eu quero ir para o seio da minha família. Então, a família, ela tem o mesmo patamar, o mesmo nível ou significado
de família, né? Então, a casa, ela tem um sentido de família, né? Ela não é apenas o lugar da estadia, da moradia, mas ela é o lugar, né, em que as crianças se sentem abrigadas, né? Então, o termo família, ele também agrega toda uma parentela. Então, geralmente, as pessoas moram muito próximas, no mesmo terreno, né? Grande parte deles, ou na mesma casa. Então, lá você vai encontrar avós, pais, mães, filhos, irmãos, primos, sobrinhos, né? Então, todo mundo morando junto. Isso é família, né? Então, esse termo família, ele se manifesta de que maneira, né? E eu isso achei fantástico, na questão da bênção. Então, todas as crianças tomam a bênção de todo mundo. Não importa se é primo, se é tio, se é madrinha, se é irmão mais velho. Atingiu uma faixa etária, né, que a gente julgue ser adulto, as crianças se sentem assim, não na obrigação, eu não considero como obrigação, mas elas se sentem no dever de tomar a bênção. E a bênção é uma coisa muito espetacular, porque não é uma bênção qualquer, benção pai, benção mãe, benção tio, não. É uma bênção em que você beija a mão, que você se curva, né? Uma espécie de reverência. E eu achei uma prática cultural muito interessante, né? Então, a bênção e os pais, eles não dão qualquer bênção, né? Então, é uma bênção, assim, também muito especial, porque também há um beijo da mão, há uma curva, mesmo quando as crianças são pequenas, que elas não conseguem falar, mas os pais imitam as crianças. Então, ele mesmo diz, né? Toma a bênção do vovô, né? Então, a bênção, vovô. E o próprio avô responde: Deus te abençoe, meu filho, Deus te guarde, meu filho, Deus tome conta de você, meu filho, Deus lhe dê tudo, meu filho. Então, sempre é uma expressão de bênção na vida das crianças, né? Agora, o que é que eu percebi, mas isso é um estudo que a gente requer depois mais detalhes sobre ele. Para os meninos é um tipo de bênção, e para as meninas é outro tipo de bênção. Para os meninos é Deus te abençoe, Deus cuide, Deus te guarde, né? E para as meninas é Deus te dê juízo, né? Então, é uma pesquisa que, é claro que eu não me aprofundei, né? Porque nem era o momento. Quando a gente realiza uma pesquisa, surgem tantas questões, mas a gente não dá conta, né, de responder a todas as questões que emergem na pesquisa. Então, é claro que a gente requer um estudo mais detalhado sobre essa questão, mas me chamou muita atenção a forma como as crianças são abençoadas, essa questão de gênero, ela é bem acentuada, né, nessa região, tá? E aí, cadê as nossas imagens que a gente pode ir passando? Vamos aqui. Né? Temos um pouquinho devagar. Tá. Mas você Ela vai pode passar algumas continuar. imagens. Vou aproveitar esse momento, Cimei, enquanto eu estou abrindo aqui as imagens, para agradecer a presença dos professores, a Tatiana, que é lá do PPGED, a professora Ana, a professora Onapo. Parabéns, né, pelo nosso dia hoje muito especial, e também a gente tratar sobre infância. Você poderia tratar um pouquinho, não sei se você já leu o texto da Fernanda Miller, né, que ela fala sobre políticas públicas e instituições, e o vídeo que você apresentou, infelizmente, não foi. Muitos estão reclamando que não teve áudio. Ao final, eu vou tentar colocar novamente. Em que as crianças falam, né, sobre o que falta ali na Vila do Piriá. Né? Porque a gente acredita que somente os adultos é que podem, né, se colocar numa posição de decisão e observar o que falta na sua realidade. E elas são muito, né, as meninas, né, mais uma vez, argumentando o que falta ali naquela região. Você chegou a se debruçar sobre isso, sobre esses discursos que elas acabaram trazendo para a sua pesquisa, enquanto há alguma demanda de políticas públicas? Pois é, a Vila do Piriá, ela é um espaço em que a gente tem um pouco mais de 10 mil pessoas morando. No entanto, as carências, né, são enormes. Por exemplo, não tem um hospital, ele é o único distrito de Curralinho legalmente constituído. Então, pela lei, deveria ter pelo menos lá uma subprefeitura ou algum departamento que atendesse aquela comunidade, né? Mas, infelizmente, nós não temos isso. Então, por exemplo, como que um lugar que tem mais de 10 mil pessoas não tem um médico para atender? As famílias precisam se deslocar.
da vila, né, e seus arredores até o município de Curralinho para serem atendidos, né? Então, isso é uma preocupação para a gente, porque os pais, para chegarem lá, eles têm que dispor de dinheiro para ir, para voltar, para pagar passagem, almoçarem, né, porque você leva o dia inteiro para chegar lá. Da Vila do Piriá até lá são mais ou menos 2 horas a 3 horas de viagem, né, para ir e ao mesmo tempo para retornar. Então, e aí a gente não tem um médico para atender essas crianças, né? A gente não tem um médico para atender a comunidade, não tem saneamento básico de espécie alguma, tudo, a água, tudo é retirado do rio, um rio em que não, se não tem saneamento, então tudo cai no rio, então é uma água, de certa forma, contaminada, né, enfim, e as crianças usam, a população usa essa água também, então o índice de crianças que estão morrendo hoje nessa região com verminose, que é aquilo é, que a Organização Mundial de Saúde chama de doença da pobreza, está acontecendo na Amazônia, que são coisas que poderiam ter uma política, né, de intervenção. Por exemplo, se tivesse água encanada, com certeza as crianças não estariam morrendo, né, de verminose, de diarreia, de vômito, né, de infecção intestinal de um modo geral, de doenças de pele, enfim. Então, são essas doenças que chamamos de doença da pobreza, hoje é que atacam essas crianças. Então, o que falta é realmente uma política, a gente não tem um posto de saúde, as escolas, elas passam por grandes dificuldades, principalmente no que diz respeito à merenda escolar, à infraestrutura, e também a questão do óleo para pegar os barcos, né, que vão apanhar as crianças nas outras comunidades. Então, assim, são deficiências, são as questões que podiam ter uma política, né, para atender essa população, né? Então, e as crianças, elas sentem muito, porque há dois grupos, né, que a gente pode dizer geracionais, que sofrem mais. As crianças, porque estão nessa questão da primeira infância, né, estão ainda nessa fase de crescimento, elas são muito penalizadas, né, com a falta de políticas na área da saúde, principalmente. Mas também os velhos, os idosos, né? Eles também são muito penalizados, porque eles já estão com uma certa idade, com um corpo fragilizado, né, pela idade. Então, são esses dois grupos geracionais que sofrem mais com a falta de políticas públicas, né, nessa região do Marajó, tá? Uhum. Então, e retomando aqui um pouquinho, que claro, não é retomando, mas isso tem muito a ver também, né? Quem toma conta das crianças, na grande maioria, nessa região, né? São as mulheres, né? As mulheres, elas são responsáveis, aí quando eu falo as mulheres, não necessariamente as mães, tá? Mas são as mães, as vós, as tias, as irmãs, as primas, as madrinhas, né? É, elas são as responsáveis legais, né, pelas crianças, tá? E elas são responsáveis pela questão básica de higiene, banho, escovação, tudo mais, limpeza, né, a tirada de piolhos, dos insetos, enfim. Elas são responsáveis pela alimentação, elas são responsáveis pela saúde, elas são responsáveis pelo vestuário, pelas orientações comportamentais, elas são responsáveis de acompanhar as crianças na escola. As mulheres, em grande maioria, em grande parte, elas são as responsáveis pelas crianças, tá? E os homens, onde ficam nessa história, né? Os homens, cabe a ele o cuidado, né, e a responsabilidade em garantirem, né, a alimentação, o pagamento das contas, enfim, essa parte mais financeira. Mas a educação, os cuidados, o direcionamento religioso, né, em que igreja as crianças vão participar, como é que elas vão viverem naquela fé, né? Na grande maioria, são cuidadas, são cuidadoras as mulheres, né? Elas que levam para a escola de barco, vão buscar, participam da reunião. A gente participou de várias reuniões, né, na escola, e você contava o número de homens que participavam, né? Na verdade, tinham 50 mulheres e um homem, por exemplo, ou dois homens no máximo, né? Então, a gente vê que realmente quem cuida das crianças, né, são as mulheres, tá? Bom, e nessa prática cotidiana, as crianças também, elas constroem muitos artefatos, né? O principal deles é um matapi.
Então, o matapi, quem mora na região do Marajó conhece, né? Que é aquele instrumento de pegar camarão que as crianças colocam ao longo das margens do rio, né? E tal. E então elas constroem muito o matapi, e esse conhecimento que as crianças vão se estabelecendo, né? Que elas vão trazendo, eles vão sendo ressignificados. Então, por exemplo, eles sabem fazer, mas eles já vão colocando outros elementos, já fazem matapi, por exemplo, de garrafa PET, né? Esse matapi, ele já não tem a mesma estrutura, como os pais faziam, né? Eles pintam o matapi, eles dão uma outra cara, parece que mais animada, então eles vão também ressignificando essas práticas culturais, né? Que vêm de geração em geração, né? Bom, e aí, vocês estão vendo uma imagem aí que são as crianças tomando banho no rio, né? Uma das práticas mais fortes e presentes na vida das crianças é o banho de rio. Mas aí é só um banho qualquer? Não. O que a gente conseguiu observar no nosso estudo a longo prazo lá no Piriá, né? Primeiro que a relação que elas estabelecem com a natureza, né? Então, a gente observa que esse sujeito criança, ribeirinho, ele sente-se seguro nesse ambiente, né? Então, eles não precisam de boia, eles sabem nadar, eles sabem até onde eles podem ir, né? Eles sabem quando eles podem se atirar no rio, quando a maré está enchendo e quando está secando, enfim. Essa relação que eles estabelecem com essa dinâmica da vida ligada a uma dimensão com a natureza, com esse meio ecológico e tudo mais, né? Ela é muito importante para ele entender como que ele vai, em que momento ele pode realmente interagir ou não, né, com o rio, por exemplo, tá? Bom, essa prática de banhar-se no rio, ela se torna intensa à medida que as crianças elas vão crescendo, né? Então tem uma coisa que o primeiro banho vai toda a família, vai os tios, vai a madrinha ver a criança sendo mergulhada na água, né? Como se fosse um batismo, né? Então, nos primeiros dias as mães vão, mas à medida que as crianças vão crescendo, elas mesmas estão tendo o domínio, né? Do rio. Então, isso é muito importante, né? A integração com a criança com o meio ambiente, ela é importante, né? Porque quando a criança ela mergulha, ela vai perceber a sua limitação do corpo diante das adversidades do rio. Se o rio está cheio, se a maré está muito, muito violenta, né? Então, tudo isso, quando as crianças elas têm essa intimidade com o rio, elas sabem o limite. Então, elas sabem se o rio está perigoso, se não está. Então, é muito importante o banho do rio para elas também perceberem a limitação que o rio tem, né? As crianças elas têm intimidade com o rio, né? O que ele possibilita, e uma coisa importante é o exercício da ação livre. Então, eles não precisam nadar de um jeito, cada um tem um jeito próprio de nadar, cada um tem um jeito de pular no rio, cada um tem um jeito de respirar dentro do rio. Então, isso é de cada um, né? E que só observando as práticas é que a gente vai perceber que cada um tem um jeito de se relacionar com o rio, com as águas, né? Então, isso é muito importante. E como que as crianças elas se estabelecem nessas práticas culturais cotidianas, por exemplo, com o brincar, né? Então, as crianças elas brincam diariamente nos mais diferentes lugares da vila, né? Ora elas estão pulando no rio, ora elas estão jogando bola na quadra, ora elas estão brincando de espocabuçu, né? Inclusive, o espocabuçu foi uma brincadeira que eu descobri lá no Piriá. Ela não tem nenhum registro dela, né? E nenhum documento da qual eu fiz levantamento. Então, foi uma brincadeira que ela já está registrada na minha tese, está registrada também nesse livro que a gente vai sortear hoje aí, né, para vocês. Então, é bacana a gente poder descobrir que as crianças brincam de coisas, né, que não existe em nenhum lugar do mundo, só nesse lugar. Então, isso é bacana a gente também ter esse momento de descoberta, né, nas nossas pesquisas, né.
Então, tem hora também que elas estão jogando peteca na frente da escola, pulando de macaca na ponte, né? Tem até uma foto aí que a gente pode mostrar depois, né? Jogando bola no campo, né? Enfim, as crianças têm muitos lugares e elas vão determinando os lugares do brincar. Então, na ponte, do que pode brincar? Então, na ponte, só pode brincar de algumas coisas, né? Aí, vai lá para o rio, só pode brincar de outras coisas no rio. Então, aquilo que elas brincam na ponte não pode brincar no rio e vice-versa. Mas lá na frente da escola só dá para a gente jogar peteca na frente da escola, não pode brincar em outro lugar. Então, as crianças, elas são maravilhosas porque elas mesmas criam os espaços dos brincares e elas determinam que território pode ser brincado e do que pode ser brincado, né? Professora Cimei, Oi. tenho duas perguntas aqui. A gente já está caminhando para 43 minutos de live, passa muito rápido. A gente pensa que uma hora é o suficiente, nunca é. Tenho duas perguntas, e depois de você responder essas duas perguntas, eu vou fazer o sorteio de um livro. Aí a gente continua, tá? O professor Nato está perguntando: professora Cimei, na sua avaliação, as escolas ribeirinhas têm conseguido se apropriar da ludicidade do rural no fazer pedagógico para diminuir a evasão das crianças ribeirinhas no período escolar? Não, A, o- infelizmente. Tá, fazer. e a outra pergunta é da professora Tatiana. A Tatiana também a tese dela vai tratar sobre a infância no Marajó, se eu não me engano, é em Salvaterra que ela vai tratar. Ela está perguntando: você se deteve a quais práticas para fazer sua pesquisa? Teve um estilo de brincadeira específica, um horário? Como as crianças lhe receberam durante o seu tempo na comunidade? Pois é, o primeiro é o seguinte: as escolas, infelizmente, elas agem da mesma forma que as escolas urbanas, né? Então, a gente tem um universo particular, né, que é desse espaço geográfico. Por exemplo, as escolas lá da beira do Piriá, elas ficam na beira do rio. Tanto é que as crianças, na hora do intervalo, alguns ainda dão um mergulhinho lá, né, rapidinho, porque a escola não tem muro, não tem nada, então as crianças, a própria via, né, a própria ponte, né, da comunidade, ela já saiu da escola, tem a ponte, já é o rio, então as crianças ainda tomam um banhinho básico lá na hora do recreio, que é muito interessante, né? Mas, assim, as escolas, elas ainda não se apropriaram da ludicidade, né? Eu sou uma pesquisadora da área da infância, mas também, né, eu me foco muito também na questão da ludicidade, né, de que forma as crianças brincam, e as crianças brincam de muitas coisas, mas a escola não conseguiu ainda trazer esse brincar, aquilo que está fora da escola para dentro da escola, né? Então, acaba ficando ainda aquele ensino marasmo, as crianças às vezes não gostam de estar no espaço, mas porque ainda a gente tem dificuldade ainda, né, de trazer aquilo que as crianças vivenciam fora da escola para dentro da escola, né? O que é uma pena. Eu considero assim realmente uma situação assim bem difícil para as crianças, né? Não terem na escola aquilo que elas vivenciam, né? Porque a ludicidade ela nos dá muitas possibilidades para a gente desenvolver qualquer conteúdo, desenvolver a linguagem, né? Enfim, mas a gente ainda não conseguiu avançar nesse sentido. A outra questão é das práticas culturais, né? Eu digo sempre que a melhor pesquisa que nós temos para fazer com as crianças ainda é uma pesquisa etnográfica, porque você adentra o espaço, você fica meses nesse espaço, né? E aí você consegue acompanhar as crianças no seu cotidiano, né? Então, e aí eu fui percebendo que as práticas culturais, elas estão atreladas de certa maneira, né, a vivência das crianças. Então, é a prática do tomar banho, que ele faz isso todo dia, só que à medida em que as crianças vão se apropriando do rio, elas vão dando um significado para suas práticas, né? Então, elas vão criando as regras de funcionamento, elas sabem quando que elas podem entrar no rio, né? Elas sabem em que momento elas não podem entrar, então, elas sabem quantas crianças podem participar daquela brincadeira. Então, as regras, elas são criadas a partir do momento que as crianças se apropriam, né, da natureza, né? Então, isso é importante a gente sempre marcar como que as crianças se apropriam das suas formas de brincar.
Então, uma das brincadeiras que a gente vivenciou, além desse de tomar banho no rio, foi a pira. Então, a pira ela tem muitas variações, né? Então, a gente tem a pira alta, tem pira pega, e tem, assim, piracola, que é aquelas que a gente talvez tenhamos vivido. Tem uma outra que eu nunca nem tinha ouvido falar e fui aprender lá, por exemplo, pira doido, né? Eu nunca tinha escutado. O que é uma pira doido, né? Então, isso foi um outro registro que a gente fez lá no Piriá, que eu só tinha escutado essa variação e só escutei lá no Piriá. Piradoido. Então, é como se as crianças estivessem meio que enlouquecidas, elas saem pegando, empurrando todo mundo, né? Não tem freio, não tem ninguém. Então, quem quiser tem que sair da frente, né? Então, foi uma variação que eu só encontrei nesse lugar. Então, as crianças também vão ressignificando os seus brincares, né? Tá? Uma outra coisa é que as piras, elas são uma brincadeira que é de meninos e de meninas, não há separação. Então, qualquer variação, os meninos podem brincar e as meninas também podem brincar, né? Pode ser brincada tanto na ponte, pode ser brincada também na área de terra e também pode ser brincada dentro da água. Uma outra variação da pira que eu nunca tinha visto também é a pira na árvore. Então, eles sobem, né, nos açaizeiros, preferencialmente nos açaizeiros, e aí eles ficam pulando de açaizeiro em açaizeiro. Então, a pira, ela não é nesse termo convencional que a gente conhece de correr na rua, mas elas correm no açaizeiro. É uma variação também que eu nunca tinha visto, então a gente só percebeu isso lá, no Piriá. Uma outra questão cultural são as narrativas, né? A oralidade. Então, as crianças se expressam muito pela oralidade. E aí uma questão que eu sempre escutava dos professores, as crianças, elas têm muita dificuldade para escrever, elas não gostam de escrever, mas hoje eu tenho uma outra compreensão. As crianças, elas são pela oralidade, elas gostam de falar. Então, por exemplo, quando eu começava a conversar com elas, eu tenho, assim, vídeos gravados das crianças, elas passam horas contando histórias, né? Causos, coisas que aconteceram, que elas acham que é significativo para falar. Mas aí, quando eu pedia na pesquisa, vamos, escreve um bilhete para elas fazerem alguma coisa, o que vocês observaram aqui? Elas ficavam assim, meio que arredias, né? E fazia assim, colocava uma palavra, uma frase, né? Elas tinham acabado de fazer um discurso enorme e na hora de escrever, então, aí fui estudar sobre isso mesmo, me debruçar sobre isso. E aí acabei vendo que a oralidade, ela faz parte dessa constituição do sujeito amazônida, né? Então, falar, dizer, contar, expressar corporalmente, isso tem tudo a ver. E aí eu chamei dessas narrativas, não de imaginário, porque para mim elas não são imaginário, para as crianças elas são reais. Eu chamei de narrativas fantásticas, né? Porque a narrativa fantástica, ela traz um misto de real e imaginário. Só que quem vai determinar se é imaginário é quem está escutando a conversa, não são as crianças, né? E aí eu me baseio no estudo de Todorov, né? Que trabalhou a questão dessas narrativas fantásticas, para a gente poder estudar mesmo, definir como é que é isso. Então, não é as crianças que vão dizer se é imaginário ou não, mas quem determina isso é quem escuta ou lê as histórias das crianças, né? E aí tem o jacaré grande do Piriá, tem a cobra grande do Piriá, então tudo é do Piriá. E aí o que é legal, porque essa cobra grande, que é do Piriá, ela já faz parte da cultura infantil das crianças. Essa cobra, ela não é de nenhum outro lugar, ela é do Piriá. A Vila do Piriá é sustentada pelo jacaré, que é o jacaré grande do Piriá, que ele não é de nenhum outro lugar, é do Piriá. Então, são seres que eles são grandes, enormes, né? No entanto, eles são os responsáveis por cuidar da vila. Então, eles não podem ir para nenhum outro lugar a não ser ficar na Vila do Piriá, né? E então, a gente vai... Já vai momento rapidinho, só segurar. Oi. É muito interessante que você é um descortinar, que as pessoas acreditam muito que a criança ela nunca pode ser criadora de cultura e o sujeito, né? Sim. E de repente, se você está falando, é uma forma dela também de resistência a aderir à escrita formal. Eu vou aproveitar esse momento, porque
para fazer o sorteio do nosso primeiro livro. Então, gente, esse é o momento da nossa interação. Então, vai ganhar este livro aqui, esse vai ser o primeiro a ser sorteado. Quem escrever primeiro, eu quero. Quem escrever nesse momento, eu quero, sendo o primeiro, vai receber este livro aqui. Aí depois a gente vai ver como a gente entrega, tá bom? Estou É esperando. autografado. É, repetindo mais uma vez, a palavrinha-chave para ganhar este livro é eu quero. A Marluce, o Samuel ganhou, foi o primeiro. Parabéns, Samuel! Samuel é o secretário da faculdade, o pessoal vai dizer que isso é marmelada. Parabéns, Samuel. Os professores também Então, podem, viu? tá. Concorrer. Pode Bom, e aí a continuar. gente já vai aqui meio que finalizando, né, para a gente também poder. Não, continua, que a gente É, tem 3 livros aqui. Fica à vontade. tá. Então, assim, olha. E aí eu chego nessa pesquisa, né, com uma grande questão. Quais os sentidos, né, e os significados dessas práticas culturais das crianças ribeirinhas, né, da Amazônia Marajoara, né? Primeiro, assim, que elas são relacionadas com a natureza, diretamente com a natureza. Todas as práticas das crianças estão relacionadas com a natureza, né? Que é um ponto que eu acho que é primoroso para a gente entender as culturas infantis das crianças da Amazônia, sobretudo das crianças da Amazônia Marajoara. São vivenciadas no cotidiano, né? Então, ela acontece no dia a dia, nos costumes, na maneira de se comunicar, na expressividade corporal de quem domina o movimento das marés, né? Então, isso para a gente é muito precioso, né? Então, as crianças, elas conhecem cada elemento da natureza, né? E elas conseguem trazer isso para a sua corporeidade. Como eu sou da área da arte, né? Eu trabalho na escola de teatro e dança, no curso de dança, então essa expressão corporal, o movimento, a gente tem um olhar todo especial para isso, né? Então, quando eu vejo as crianças falando, né, contando, ou então dizendo uma expressão, automaticamente isso já é registrado no corpo, né? Então, eu sempre dou alguns exemplos, né? Então, a gente usa muito a expressão égua. Só que a égua, ela tem vários tons, né? Então, você pode dizer égua, égua, égua. Mas lá diz uma coisa que eu achei fantástica, é o égua. Só que não é assim só dizer égua, né? Mas é como se elas estivessem meio que aborrecidas ou quisessem firmar alguma coisa. Então, é égua, né? Então, assim, tem um negócio que meio que o corpo Uma também tem que ênfase, né? firmar, é uma ênfase, é isso mesmo, né? Então, o corpo também tem que dizer desse lugar, né? Desse égua, né? Então, a mesma coisa, fulana tá buchuda, né? Então, eles não usam muita expressão grávida, é muito mais buchuda, prenha, né? Essas expressões, que faz parte, né, desse linguajar mesmo, dessa região, da região norte desse país, né? E aí não é só fulano, né? Oi, a minha mãe tá buchuda, tá prenha, né? Mas é isso. Não, que fulano tá prenha, deixa eu virar de lado aqui, né? Então é isso aqui, né? Então é assim, a minha mãe tá prenha, tá grávida, né? Então é preciso É o também você gestual, firmar né? isso com o corpo, né? Enfim, tem uma brincadeira que a gente fazia muito, né? Eu acho que quem é da minha faixa etária deve ter brincado, que era a brincadeira. Lembra quando a gente ficava aborrecida, a gente fazia assim, baixa aqui, né? Ficava de mal, né? Para Aí a cima ou para gente. baixo. Aí a gente diz isso mesmo, ou então, quero ver minha mãe mortinha no chão, baixa aqui, né? Que eu não estou mentindo. E aí eu fiquei passada, porque quando ele diz assim, olha, eu quero ver minha mãe mortinha, ele caía mortinho no chão, pá! Né? Aí eu, meu Deus, caiu, se machucou, bateu, e aí eles levantavam lindo, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, quando ele diz assim, não, eu quero ver minha mãe mortinha, ele cai mortinho no chão, que hoje é que eu nunca tinha nem visto, né? Então, assim, a estátua, né? Então, cantava a musiquinha e você diz na final, estátua, né? Então a gente parava. Mas essa estátua, ela regala o olho, ela faz uma posição que
que você está expressando algo, né? E aí os meninos ficam adivinhando, ele é um macaco, não, ele é um bicho, isso, ele é uma preguiça, ele é uma cobra, olha o jeito que ele ficou. Então, até na brincadeira, a expressividade corporal, ela faz parte dessa constituição. Então, eu achei isso maravilhoso, assim, achei magnífico, né, a gente poder perceber como que a corporeidade ela é importante para essas crianças, né? Bom, e aí a que conclusão esse estudo chegou, né? Ele chegou a várias conclusões, mas o que eu quero destacar aqui para vocês é que o estudo revelou que as crianças ribeirinhas aprendem saberes que norteiam suas práticas culturais e sociais cotidianas, ainda que a situação de miséria que estão submetidos comprometa o seu pleno desenvolvimento, né? Eu sei que eu já escutei, eu escuto sempre as lives aqui da professora Jaqueline, e sempre os professores estão falando dessas questões, né, que envolve a questão da pobreza, da falta de estrutura, a questão da falta de políticas públicas, né? Então, mesmo com essa situação, né, de miséria que as crianças estão submetidas, né, elas, com muita propriedade, elas dizem do seu espaço geográfico, dos seus modos de vida, né, da forma assim bem clara e objetiva, né, e afetuosa, eu podia dizer para vocês, né, como que elas se estabelecem nesse espaço com as pessoas, com o seu medo, o seu meio, com a sua religiosidade, né? E aí a cultura oral ela se sobrepõe, né, à cultura escrita. Isso aí para mim foi uma descoberta muito maravilhosa, porque até então eu sempre escutei, não, as crianças, elas não sabem escrever, elas sabem sim. Só que a oralidade é muito mais importante para nós amazônidas do que a gente ficar escrevendo. Né? E por quê? Porque quando eu falo, eu também gesticulo, eu também, né, olho, eu vejo, diferente do papel. A relação com o papel é muito diferente do que a minha relação com o outro. Então, eu compreendi que a oralidade para eles é muito mais preciosa, né, do que a escrita, neste sentido de que ela interage, né, quando eu converso, eu estou interagindo muito mais do que quando eu estou escrevendo, né. Então, para as crianças, né, na ótica das crianças, né, são essas práticas, né, que vão marcar a sua história de vida nesse lugar. Então, eles não são atores sociais porque estão nesse espaço, mas eles são atores sociais porque eles sabem, né, por que eles estão nesse espaço, eles sabem o que lhes falta nesse espaço e eles sabem dos seus direitos nesse espaço. Então, isso que é bacana que essa pesquisa mostrou para a gente, né? A gente não quer encerrar, eu acho que está todo mundo Eu empolgado. também não quero encerrar. A gente tem perguntas, eu tenho uma pergunta para você, o professor Nato tem outra. Eu acho que a gente vai no mesmo caminho, mais ou menos. Essa postura dos alunos, da questão da oralidade também, você observa que seria também um resultado, né? É uma consequência de um determinado elitismo, um preconceito linguístico, né? E porque se a gente passa por isso, estando na capital do estado, assim como uma criança na capital de São Paulo, em que a gente tem lá uma linguagem erudita, distante até mesmo de como a família dela se comunica, não seria isso também que se passa com as crianças marajoara? E outra pergunta que eu tenho para fazer, agora são três, né? Porque dá tempo, Leonardo. Você chegou a fazer pesquisas com crianças aqui mesmo, de Belém, da cidade, da capital? Tem como fazer um comparativo de determinadas posturas, até mesmo dessa resistência também, da oralidade, à escrita? E a outra Sim. pergunta é do professor Nato. Você quer responder essa agora? Porque Não, é deixa melhor, eu né? responder logo, senão eu acabo me esquecendo, né? Tá bom. Assim, eu pesquiso, eu sou pesquisadora da Amazônia de 1990, praticamente, né? Olha, Então, trajetória. eu já pesquisei Ótimo. nos bairros mais afastados do centro de Belém, né? Já pesquisei em escolas,
Eu acabei de realizar um pós-doc, né? Ontem foi, inclusive, a conclusão, né, desse pós-doutorado. Parabéns. Eu trabalhei as infâncias, né? Eu trabalhei as culturas, a cultura, né, do carnaval, né? Então, a espetacularidade das crianças na cena do carnaval, de uma escola aqui de Belém, né? Então, eu já desempenhei várias pesquisas, já realizei várias pesquisas, né, na área urbana, né? Também já fiz pesquisa nas ilhas, né? E até chegar no Marajó. Então, eu digo sempre que as crianças da Amazônia, essas que estão localizadas nesse espaço que a gente está se referindo, elas são totalmente diferentes das crianças da área urbana. Primeiro porque elas têm uma forma de se expressar, né, muito diferente das crianças da capital. Aí vocês podem dizer, elas sabem mais, sabem menos. Eu digo sempre que as crianças elas não sabem mais ou sabem menos do que um outro grupo, né? O que elas sabem, né, são coisas diferentes, né? Elas sabem outras coisas que talvez as crianças daqui da área urbana não sabem. Assim como, vice-versa. Então, elas não sabem mais ou menos, elas sabem outras coisas, né? Então, a oralidade é muito importante para as crianças da Amazônia, né? E da Amazônia Marajoara. A fala para elas, eu digo que ela é assim a base de tudo. Então, elas se expressam claramente, elas não têm meio termo, elas falam, elas são sinceras nas suas falas. A Então, se lata. elas não concordam, elas dizem, se elas concordam, se elas acham que é bacana, elas te elogiam, se elas acham que não é também, elas dizem isso, só que elas dizem de uma forma muito especial, né? Que eu digo que aí tem afeto, né? Então, quando elas vão, por exemplo, te repreender de alguma forma, o formato, o semblante do rosto se transforma, o corpo se transforma, ele fica meio que assim, corcundo, rígido, né? Agora, quando elas estão felizes, que elas acham que você fez uma coisa legal, é impressionante como esse corpo cresce. Né? Ele sai dessa asa aqui, desse formato para esse. Né? Então, o sorriso, ele fica logo estampado no rosto, esse braço cresce, ele vai fazendo esse movimento, mas também quando eles estão aborrecidos, eles vão te falar, não tenha dúvidas quanto a isso. A primeira coisa que eles fazem é isso aqui, cruza o braço, a cara fecha. Então, isso é importante para a gente compreender a constituição desse sujeito que mora nesse espaço geográfico. Né? Que não tem nenhum problema de te dizer que ele não gostou de ti, que ele está aborrecido com você, que ele não gostou dessa atividade que você planejou, que por que você fez desse jeito. E eu acho isso maravilhoso, porque a gente, diferente de algumas, né, das crianças daqui, elas já são mais restritas, elas são meio acanhadas para te dizer alguma coisa. Então, essa é uma relação que eu já estabeleci. A outra é como que elas te falam isso, né? Não importa o dia, nem o horário, se elas ficaram aborrecidas. E aí eu quero dar um exemplo para vocês bem legal, né? No dia que eu fui fazer a devolutiva da pesquisa, né? E aí eu levei vários exemplares, deixei em todos os lugares lá para as crianças, né? Tudo certo. Mas quando eu fui levar o livro, eu levei vários exemplares, doei, deixei lá na comunidade, as crianças participantes também receberam. E aí, quando já era quase meia-noite, bateram lá onde eu fico, né? Uma criança chegou lá e disse, professora, eu vim falar com você. Eu disse, sim, pois não. Por quê? Cadê o meu nome? Eu não vi meu nome aqui. Naquele dia eu participei, eu falei isso para você. Eu não. Você pode me achar aqui? Aí, quer dizer, você fez com 42 crianças, ela participou, no entanto, ela não foi daquele grupo das 25 que participou ativamente, né? Então, ela participava eventualmente. Mas ela achou que o que ela disse foi significativo e foi, né? E não estava, de certa forma, contemplado aqui. Então, foi um longo papo que a gente bateu, e aí eu fui explicar para ela como era a pesquisa, por que a gente faz esse recorte. Ela disse, olha, você pode me explicar tudo o que você quiser, mas eu não concordo com você e eu não gostei do que você fez, né? Então,
E aí, todo tempo me falando assim, muito aborrecida, né? Mas aí a gente vai com jeito, explica aí o que foi, olha, mas o que eu posso hoje te fazer? Ela disse, não, dá para eu ganhar pelo menos um livro? Eu disse, claro que dá, eu dei o meu para ela que eu tinha levado. Não vai E negar. aí, quando você deu o livro, quando ela disse, você pode me dar pelo menos um livro? Eu disse, claro que eu posso. E aí fui, autografei e tudo mais. Mas na mesma hora, parece que você quebrou aquilo, né? E aí ela veio, já veio. Aí já, parece como se quando o braço cresceu, ela já fez isso aqui, né? Para pegar o livro, já veio o sorriso, já veio o abraço. Então, é isso. Então, ela não tem nenhum problema de ser. E aí ela não foi indelicada, não foi nada disso. É o jeito, né? É a forma. É a minha identidade desse lugar que é desse jeito. E nós precisamos respeitar quem são essas crianças dessa forma, que falam desse jeito, que se expressam desse jeito, né? Então, acho que Exato. é mais ou menos isso. Que foi outra pergunta, por favor? A outra pergunta é do professor Napo. É interessante, só para fazer um comentário rápido, uma das coisas que eu aprendi, né, com a professora Laura, que é psicóloga, que também fez o prefácio do seu livro, que ela disse, né, muito claro, que se a gente quer fazer pesquisa com criança, a gente pode falar com o pai, com a mãe, com o professor, com todo mundo pode permitir, mas se ela não quiser, não vai ter pesquisa. Então, é esse contato mesmo, né, da afetividade, fazer amizade com a criança e conseguir, né, estabelecer um diálogo que seja horizontal com ela, né, não vertical. É. E é A muito outra, legal a gente falar sobre isso, porque eu fiquei 1 ano e 12 meses, né? E às vezes eu precisava vir a Belém e tudo mais. Mas quando eu entrava no barco, né? Eu ia num barco até Curralinho, até o centro, né? De lá eu pegava outro barco para ir para o Piriá. Mas quando eu chegava lá no Piriá, às vezes eu já ia no barco, né? Mas quando eu chegava, impressionante como eles já sabiam que eu tinha chegado. Então, assim, as crianças, elas também criam um vínculo afetivo com você, né? É incrível, assim, essa relação que elas estabelecem conosco, pesquisadores, né? Então, e aí vocês, não sei se vocês viram uma imagem, mas eles estão olhando a tese, né? Então, muitos deles, alguns nem passei se aqui. viram, né? Mas aí o que me chamou a atenção? Que eles perceberam que onde eles estavam, então não dá mais para a gente não colocar o nome das crianças, não compreender eles como pesquisadores também, como colaboradores desse trabalho que a gente faz de pesquisa, né? Porque eles precisam se achar no trabalho, né? Então, um cuidado que eu tive foi de colocar os nomes reais dessas crianças, claro, todo embasado numa ética, né? No que diz a legislação, né? Então, isso é importante. Mas as crianças, elas precisam se ver, tá aí, olha, uma das imagens, né? As crianças precisam se ver no trabalho. Então, foi muito. E aí, como é que eu fiz a devolutiva? Eu não fiz só no último dia. Cada capítulo que eu escrevia, eu voltava lá para mostrar para eles. Aí eles diziam assim: sim, mas naquele dia eu falei isso aqui, onde que está? Eu tinha que mostrar onde estava. Eu lia, não, mas não foi assim que eu disse, não. Eu vou dizer de novo que é para te colocar do jeito que eu te disse. E aí eu gravava e aí tinha que refazer como eles tinham de fato me dito, né? Os desenhos, não, eu não gostei desse desenho, eu não gostei dessa foto. Dá para a gente trocar? A gente pode trocar? Eu baixava o acervo, né, para eles poderem fazer essa seleção. Não, mas eu fiz esse desenho, mas eu fiz um melhor. Será que dá para a gente trocar? Então, eu acho que essa relação que a gente estabelece com os colaboradores, né, com essas crianças que também estão na pesquisa, né, escrevendo com a gente, é essa relação que tem que ser mesmo de cumplicidade. E a gente não deixar para fazer só essa devolutiva no final. Eu acho que cada parte que a gente dá na pesquisa, eles precisam estar conosco, né? Eles precisam concordar com aquilo que a gente está fazendo ou escrevendo sobre eles, ou com eles, né? Exato. Olha, eu vou ler aqui a pergunta do professor Napio. Ao finalizar a pergunta, eu vou fazer de novo aquela perguntinha lá, a gente vai de novo para o nosso sorteio. Aí a professora Cinei já vai para a resposta, tá bom? Outra questão, o professor Napio está perguntando, professora Cinei, qual a sua opinião a respeito da fala de uma ministra, que a gente não sabe quem é, a gente não quer falar quem é, de Estado, que apontou a falta de calcinha como a causa para o grande número de estupros de meninas no Marajó, que foi legitimada por uma parte da sociedade que tem uma visão colonial e racista? Essa é a pergunta do professor Nato. Então, agora vamos para esse aqui, tem um outro exemplar deste livro, que é Educação Lúdica, Práticas Reflexivas e Criativas. Também a professora Cimei, né, doou para a gente poder sortear, e ela está como organizadora.
Então, escrevam. Quem escrever primeiro, eu quero, vai receber este livro aqui, tá bom? Pode responder, professora. Primeiro que eu acho uma falta de respeito, né, com os amazônidas, né, com a população que vive nessa parte do Brasil que somos nós. Então, quem sabe de nós somos nós, né? A segunda coisa é você assim meio que colocar, né, uma infância e uma adolescência, né, escancarada, né, que não é real, uma infância que não é real, que não é essa, né, que na verdade são a falta de políticas públicas comprometidas com esse lugar, com essa população, né, é que faz com que as crianças sofram essas mazelas sociais, né? Uma outra questão é que quando você expõe as crianças e as meninas, os adolescentes a esse nível, né, você não só está desvalorizando, né, como desrespeitando também, mas você também está de alguma forma, ferindo, né, a dignidade de cada ser que vive nesse lugar, que vive nesse espaço geográfico chamado Amazônia, né? Então, eu acredito que é hora, ou já passou da hora, né, de nós que somos dessa região, não nos calarmos mais diante dessas questões que são colocadas para nós de desrespeito, sabe, de dizer aquilo que de fato nós não somos, né? Eu sempre digo que quem está em outra região, né, nunca vai compreender aquilo que vivemos, que passamos, que sofremos nesse lugar. Só nós somos capazes de contar a nossa própria história, né? Então, eu digo sempre que quem é desse lugar tem o dever de ser pesquisador desse lugar, né? Olha, em 2002, né, houve um levantamento feito, né, do número de pesquisadores aqui na Amazônia. E foi feito um comparativo, né? Só a USP, né, a Universidade de São Paulo, só ela, sozinha, ela tinha mais de 8.000 pesquisadores, né? E nós aqui na Amazônia, nos 9 estados, né, que compõem a Amazônia Legal, né, que compõem a Amazônia, esse lado da Amazônia brasileira, nós não tínhamos nem 5.000, um pouquinho, 4.900 e alguma coisa, né? Então, para a gente perceber a carência que nós temos de pesquisadores e de pesquisas na Amazônia, em todas as áreas, gente, em todas as áreas. Então, não dá mais para a gente achar que a gente não tem que pesquisar, que nós temos sim, porque é isso que torna né, a voz, né, isso que dá corpo à fala, né, dos grupos sociais que vivem na Amazônia, né? Não importa onde ele esteja. Então, quando eu escrevo um livro, quando eu divulgo a pesquisa, quando a gente está aqui nessa live falando com vocês, a gente está falando de uma população, a gente está falando dos modos de vida de uma população. Então, não dá mais para a gente se calar diante dessas loucuras, né, que certas pessoas falam ou falam de nós, né? Então, se alguém tem que dizer, né, do que precisamos, das nossas necessidades, né, das nossas fragilidades, somos nós é que temos que abrir a nossa boca para dizer. Então, não dá mais para a gente aceitar isso passivamente e achar o que eles dizem são verdades absolutas. Verdades somos nós que dizemos por meio das nossas pesquisas, quando realmente detectamos do que as crianças estão morrendo, quando nós percebemos que falta políticas públicas para essa região, quando nós percebemos que as escolas, os professores não estão capacitados para atender, né, esses grupos, né, sociais, as crianças, os adolescentes, os jovens, né? Quando a gente sabe que as crianças, a questão financeira, ela pesa, sim, né, na formação dessas crianças, quando não tem alimento na escola, então isso é necessário. E aí, só dando
assim, mais uma, uma espetada, né? Quando eu fazia a pesquisa, eu descobri que as crianças sofrem muitas violências, né? Então, essa violência, ela não está só atrelada à violência sexual, à violência física, né? Mas as crianças têm umas violências que elas são, de certa forma, aceitas pela população, aceitas pelo poder público, e nós não podemos nos calar. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quando as crianças deixam de ter merenda na escola, elas estão sofrendo uma violência, que eu chamei na minha tese de violência nutricional, né? Porque é um direito delas ter merenda. E se não tem, alguém está comendo essa merenda. Né? Então, as crianças, elas têm direito de frequentar no mínimo 200 dias letivos na escola. E por vários fatores, pela falta de merenda, porque não tem óleo para pegar as crianças, não tem aula na escola, né? Então, a gente descobriu que no ano de 2017, por exemplo, nesse espaço geográfico, a gente teve dos 200 dias letivos, a gente só teve 160. Então, 40 dias, né, foram roubados dessas crianças, que eu chamei de violência intelectual, porque é um direito que ela tem de aprender, é um direito que ela tem de se socializar, de estar com seus pares, né, de partilhar os saberes. E quando você tira 40 dias, né, que elas não estão na escola, você está tirando o direito dela, sim. Então, só lembrando, né, que a violência não é somente essas que a gente já conhece, né, que já fazem parte dos nossos relatórios ou dos nossos trabalhos, mas são violências que, de alguma forma, elas estão aí na sociedade. Ah, não teve aula porque não tem merenda escolar, sim, mas por que não teve, né? O que houve? Então, você tira um direito que é das crianças, né? Então, quando não tem, por exemplo, remédio no posto de saúde, que o médico não está lá, que essas crianças não têm acompanhamento de vacinação, de um pediatra, etc., você também, ela está sendo violentada na sua saúde. Então, é uma violência que, às vezes, nós esquecemos que as crianças sofrem, né? Essa fala que você está fazendo é justamente da gente perceber essa ausência do Estado num território tão amplo. É uma fala que eu não me esqueço, quando eu participei de uma conferência em Melgaço, e uma das mães falou: professora, a gente não quer colocar nossas filhas para serem prostituídas, mas ninguém quer saber qual é a nossa realidade, como é que a gente vive. Nos acusam de fazer uma coisa que a gente não faz, quando a gente vê, já aconteceu. E nada mais é justamente isso, né? É uma ausência de Estado, as políticas públicas não conseguem alcançar essa região. É uma situação muito tensa e complicada, e agora a gente está vendo o Marajó, né, dentro de toda essa discussão, esse foco. Eu queria que você falasse um pouco isso, né, porque a gente teve lá em Breves a visita, né, do nosso maior representante de Estado, e há essa mobilização agora. E outra coisa que eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque eu já li outros trabalhos seus que você fala sobre o trabalho infantil, né, em Curralinho. E o resultado, né? Vamos ser acusados de marmelada mesmo, isso que eu estou vendo. Gente, mas eu não avisei para ninguém, viu? Foi uma coisa que só eu sabia. Quem ganhou o livro foi o professor Eunápio, é o presente do Dia dos Professores para ele, tá? Parabéns, professor Eunápio. Meu Deus! Tá. Deixa eu começar com o trabalho infantil, né? É um fato, as crianças trabalham, sim, elas são exploradas, sim. Então, com esse discurso, né, de que elas são ajudantes, porque isso foi um discurso que eu observei. Então, com esse discurso, então, esse termo ajudante alivia o peso daquele que explora, né, gente? Então, quando a gente chegava lá, as crianças carregando, por exemplo, a embarcação vai passando e ela vai deixando na beira das casas e dos pequenos portos da vila carradas de caixas de frango, de refrigerante, né, para levar para os pequenos comércios da vila. E carregavam eram as crianças. E o que é que elas ganhavam no final? Um copo de refrigerante, um pedaço de pão, no máximo R$ 5. E elas passavam a manhã inteira carregando aquelas caixas de frango, né, congelados, pesados, ou então garrafas, aqueles pacotes de garrafa PET de 2 litros, né? E aí, no final, o que elas ganhavam era isso. Então, com esse discurso, não, mas elas só estão ajudando, elas não estavam fazendo nada. Então, elas são exploradas, sim. Outra coisa são os atravessadores na época da açaí. As crianças sobem e aí é engraçado, porque nessa época que eles chamam a panha do açaí,
as crianças, algumas recebiam aquele dinheiro do Bolsa Família, né? Então, tem que estar na escola. Então, o que é que elas faziam? Elas iam na segunda, mas não iam na terça, nem na quarta, iam na quinta e na sexta. Isso não é considerado evasão escolar, porque elas estão indo de alguma forma. Mas também era uma forma delas também burlarem, né? Então, o que elas faziam nos dias que elas não iam para a escola? Elas iam apanhar, sair com os atravessadores. Então, elas apanhavam o dia inteiro, gente, elas ficavam pulando de açaizeira em açaizeira. Enchiam aqueles baús, né, de cestam, milhares, gente, assim, várias crianças, centenas daqueles cestos. E no final do dia elas ganhavam R$ 10. O maior valor que eu já vi foi R$ 50, né? Então, às vezes, a gente esquece, né, que dentro da Amazônia as crianças são muito exploradas. Então, elas são exploradas por atravessadores na época da apanha da açaí, elas são exploradas pelos pequenos comerciantes, elas são exploradas pelos madeireiros, né? Então, porque as crianças são aqueles que levam a comida, traz comida dos madeireiros que estão na mata, eles levam peças quando está faltando, enfim. As crianças, elas acabam sendo vítima, né, desse complô todo, né, assim. Então, com esse discurso, elas só ajudam, as crianças vendem vários alimentos, chope, unha, pastel, né, pão, essas coisas, e aí eu perguntava para elas, quanto é que você ganha para vender isso? Não, no final ele me dá um pão para levar para minha casa, eu ganho 3 carecas, eu ganho não sei o quê. Então, nesse discurso de que eles são ajudantes, é melhor eles estarem lá do que eles estarem na rua, estarem fazendo coisas que não prestam, então é melhor ele vender. Né? Mas quem ganhou, na verdade, foi o explorador. Então, esse título de que é o ajudante, na verdade, eu digo sempre que é para aliviar o preço da exploração, né? O que mais que você me perguntou, Jaqueline? Sobre essa visibilidade, né? Agora que o Marajó anda tendo essas Sim. visitas, aí a gente esperando, né, novas propostas de políticas públicas que se tornem mais efetivas realmente. Eu acho assim, que eu estava lendo, né, inclusive, essa semana são 101, né, proposições, né, para o Marajó, né, para que se faça alguma coisa no Marajó. Então, tem coisas assim que eu acho que não são tão prioridades. Hoje, eu acho que as crianças estão precisando realmente de uma escola de qualidade, formação de professores, melhoria das instituições educativas, né? De uma merenda de qualidade, de médicos para atendê-las, né? Eu acho que é isso que a gente está precisando hoje. É claro que você ter uma banda larga maravilhosa nessa região pode sim fazer a diferença, mas eu pergunto, será que é isso que as crianças estão precisando hoje, sabe? Será que é isso que vai fortalecer esse lugar? Ou será que outras estratégias não seriam mais necessárias, né? Então, onde que as crianças estão morando, né? Então, cadê a política de habitação para esse lugar, né? Cadê a política de saúde, de educação, enfim, como que as crianças estão sendo atendidas nessas localidades, né? Ou não estão sendo atendidas? Então, eu acho que hoje a gente precisa pensar numa política para o Marajó que atenda de fato essa população naquilo que elas estão mais necessitadas e que todo mundo sabe o que é. Não é novidade que nós não temos política na área da saúde, não é novidade que nós não temos política na área da educação, não é novidade que nós não temos política na área de saneamento básico, não é novidade. Olha, os estudos mostram, né, gente, que na área de saneamento básico, no Marajó, nós temos 0,01% só que na área de saneamento, que ela acontece geralmente na parte urbana da cidade, e nem é em todo lugar, né? Então, para onde que vai todos esses elementos, né, ruins, tá? Os dejetos, por exemplo, fecais, né? Essa água que suja, né? Então, a gente sabe que nós não temos políticas para isso nessa região. Tá? Então, eu acredito que são esses fatores, né, que se houver uma política de fato, vai fazer a diferença na vida dos amazônidas.
Não é uma internet, eu estou dizendo que, eu quero dizer que vocês compreendam que eu não estou dizendo que não é importante. Só que eu acho que, nesse momento, isso não é prioridade. A meu ver, isso não é prioridade. Prioridade é a gente ter política que atenda, por exemplo, que traga as crianças, né, para um outro patamar, né? Que as crianças possam ser atendidas nas suas necessidades, né? Há um índice de mortalidade infantil absurdo nessa região, né? Grande parte das crianças que nasceram, por exemplo, nos últimos 3 anos, não tem registro de nascimento. Isso quer dizer que elas não são ninguém. Direito básico, né? É um direito básico. Então, onde está a política para que se tire, né, tenha uma certidão de nascimento? Onde está a política, né, para investir, por exemplo, nessas doenças que a gente chama de doenças da pobreza, né? Que a Organização Mundial de Saúde chama doença da pobreza, né? Aonde que está a alimentação que pode ser implementada muito bem na escola que não chega, né? O alimento que chega é um alimento de péssima qualidade, sem poder assim, nutritivo para as crianças, que geralmente são aqueles xaropes que vêm engarrafado, bolachas, e em alguns casos, em algumas regiões, são os embutidos, né? Que são aquelas salsichas, aquelas coisas embutidas, que não têm valor nutricional nenhum, né? Então, são isso que as crianças estão comendo. Então, eu acho que a gente precisa de uma política que atenda, de fato, né, a necessidade dessas crianças e que não grande parte do que foi implementado ou que está pensando se fazer para a região. E ainda quero dizer mais para vocês. Dessas 101 questões apontadas, se 10% chegar, gente, eu ainda posso ainda dizer que chegou, né? Assim, mas a gente não tem perspectiva nenhuma que isso chegará, de fato. Sim. E é muito importante, né, que logo no início você falou, o arquipélago do Marajó é um território muito diverso, né, que ele não é homogêneo, e a gente vê muitos discursos agora em torno das meninas balseiras. E aí, mais uma vez, se coloca essas famílias, essas pessoas numa posição de vítima, esquece o papel do Estado e cria estereótipos. E se esquece também que dentro do Marajó que vão ter crianças com direitos violados no centro de Breves, no centro de Portel, no centro de Curralinho. Quando eu estava fazendo um levantamento, né, quando eu cheguei no campus, né, de Breves, eu fui fazer um levantamento sobre infância no Marajó e direitos humanos, eu consegui um corpus, né, de sites, né, em que eram 70 matérias só falando sobre a infância do Marajó. E dessa, 90%, a maioria falava de uma infância violada num Marajó específico, que era justamente esse do ocidental, né, que é Breves, Curralinho, Portel. Eu estava até conversando já desse com a Tatiana, que está acompanhando a gente, que normalmente há um discurso mais romantizado, porque Souro e Salvaterra são locais mais turísticos, são próximos de Belém, e por isso que talvez eles não estão numa posição de vulnerabilidade como a outro lado do Marajó está. Eu sei que já está caminhando para 1h30 de live, né? Eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria que você, não uma pergunta, né, mas uma contribuição, ou para a gente dialogar mesmo. Como é que você percebe a criança enquanto sujeito de resistência? É um termo que eu, professor Napo, a gente utiliza muito. E é importante a gente falar isso, porque as pessoas acham, sempre colocam a criança numa situação de subalternidade, de passividade, e essas crianças que você está falando, elas estão constantemente, cotidianamente resistindo a situações de vulnerabilidade. Segura um pouquinho, eu vou fazer agora, gente, este livro, né? Vou aguardar aqui. O primeiro que escrever é meu, ganha esse, tá bom? Pode. Só lembrando o que você perguntou por último. Sobre a criança enquanto um sujeito de resistência. Resistência. As crianças marajoaras, elas são crianças elas são seres de resistência, de enfrentamento, né? E elas têm algumas formas bem específicas para lidar com essa questão, né? Resistir para elas não é você
você ficar aqui, por exemplo, e enfrentar cara a cara. Mas elas têm uma forma de burlar, né? Eu digo, mas burlar no bom sentido, né? Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando eu fui fazer a pesquisa, né, nessa região, as crianças sempre reclamavam que o pastor não permitia que elas jogassem futebol, por exemplo, pastor de umas determinadas igrejas evangélicas, né? E elas disse, mas a gente joga mesmo assim. Eu disse, e aí como é que vocês fazem? Não, a gente deixa o pastor passar, a gente vai lá para trás e joga. Isso é uma forma de resistência, eu quero dizer para vocês. Porque elas entendem que é o brincar e que isso não afeta em nada a fé delas. Isso é a primeira coisa. Quando, por exemplo, não tem merenda na escola, elas jogam pedra na escola. Mas não é assim para atingir ninguém e tal. É uma forma assim até de extravasar, né? E aí as pessoas, olha, vocês vão derrubar a escola, vocês querem quebrar a escola. Mas elas só jogavam no lugar, né? E aí isso me chamou a atenção. A pedra sempre ia aonde ficava Como é que dá o nome desse espaço que guarda a merenda? A dispensa, né, da escola. Dispensa. A dispensa da escola. A pedra sempre caía na porta da dispensa, ficava um monte de pedra lá. Aí eu queria entender aquilo, por quê? É como se elas estivessem dizendo, abram essa porta, né, e deixa a gente comer, deixa a gente tirar aquilo que a gente tem necessidade. Então, a resistência, ela se dá de muitas formas, né? Uma outra forma de resistência das crianças é não brincar. Então, cada vez que elas se sentiam violadas, aborrecidas, né, aconteceu alguma coisa ruim, elas inventavam uma brincadeira. E elas corriam, elas pulavam, elas gritavam mais alto do que nunca, né? E nessa brincadeira, elas iam chamando o nome das pessoas pelas quais elas tinham sido atingidas, né? Então, e elas diziam, égua, fulano de tal, olha, eu não vou nem te olhar, eu vou só te chamar de fulano, né? Então, isso é uma resistência também. As crianças têm formas específicas de serem resistência nesse processo de exploração, nesse processo, né, de que elas não são ninguém, de que elas não sabem nada ou sabem muito pouco, né? Aí eu vou fazer uma pergunta: o que nós sabemos sobre as crianças, né? Na verdade, nós sabemos nada ou muito pouco sobre elas. Então, quando nós pesquisamos, as descobertas são muitas, mas mesmo assim ainda são muito poucas diante do que a gente precisa aprender sobre as crianças. A gente fala muito sobre uma sociedade eurocentrada, misógina, capitalista, machista, racista, mas a gente não fala que ela é adultocêntrica, né? Não fala desse marcador social que é a questão da geração, porque a gente já percebe a criança como aquele sujeito que não tem nem direito de falar, porque ele não tem razão de nada, não sabe nem o que está fazendo na vida dele. E são representações que a gente precisa cortar, né, ressignificar cotidianamente. Que às vezes até quem é professor, ele não consegue ver a criança como um sujeito que está ali presente, não um sujeito do futuro. É um sujeito daqui, do agora. Oi? 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 Gente, voltei, desculpa, caiu aqui. Pois é. Aí, Posso crianças, sujeitos de resistência que forjarão um outro futuro para o Marajó. A minha Eu, esperança só para está falar o nosso resultado. a esperança está toda neles, né? Eu acho que só eles, né, podem mudar. Quem pode mudar o curso da nossa história é nós mesmos, né? Então, sou eu enquanto pesquisadora, é você enquanto professor que está lá com eles, né? Então, quem vai poder, gente, mudar o curso da história somos nós. Nós não podemos delegar isso a mais ninguém, porque ninguém está se importando conosco. E aí, quando eu falo conosco, porque eu também sou desse lugar, né? Eu me coloco, né, não só como pesquisadora, como professora, mas eu me coloco também como habitante deste lugar, como amazônida que sou, né? Então, não dá mais para delegar isso para ninguém.
É nós que é nós que temos que fazer isso, sabe? É na nossa briga diária, é sempre despertando os nossos alunos, sabe? É fazendo pesquisa nesse lugar, é apresentando, é participando de eventos, é produzindo, é escrevendo. É só assim que a gente vai mudar o curso da nossa história. Eu sempre digo que já tem um tempo que eu não quero mais pesquisar, não quero trazer mais para minha pesquisa ninguém de fora. Eu quero trazer os meus pares daqui desse lugar, porque eles falam aquilo que, qual é a minha dor, né? Qual é o meu sentimento, qual é a minha alegria, e quem está de fora, ela vai falar de uma perspectiva dela, e não de uma perspectiva nossa, daqui, dessa região, né? Então, eu penso que é necessário e urgente que nós, pesquisadores, a gente não se cale diante, né, de desse tanto descaso, de tanta falta, né, que nós temos na região, tá? Então, é necessário que a gente, sim, se volte, que a gente se debruce, que a gente seja responsável, né, por esse lugar, né? Esse lugar é nosso, esse lugar nos pertence, ele não é de outro, ele é nosso. Perfeito. Agora a gente está vendo esse movimento também, né, de pessoas de fora recrutando pessoas daqui para poder fazer a pesquisa. Mas ele está lá pensando o resultado que a gente está pegando aqui. Já mais uma vez achando que aqui não tem pensantes, intelectuais, pesquisadores. E também numa forma de a gente ver também os nossos alunos como essas pessoas. E a gente trabalha muito nessa perspectiva também dentro de Dan, não só eu, mas também a professora Ana, no projeto dela, o professor Nápio, porque, e essa é a nossa expectativa sempre, esse meio. Eles são marajoaras, e a nossa intenção é que eles lá no futuro ocupem o lugar que a gente está agora. Nosso coração é marajoara, mas não nascemos, infelizmente, no Marajó, mas nosso coração já é todo do Marajó. O outro resultado, gente, desculpa, eu não fiz de propósito. Quem ganhou foi a Vanessa Gama, que é a bolsista do Didan, e eu aproveito para parabenizar a Vanessa, excelente bolsista. Ela faz rapidinho as nossas artes, mesmo que a gente faça assim, em cima da hora. Às vezes a gente, olha, bora mudar algumas coisas e ela já faz. Parabéns, Vanessa, você ganhou este livro. Vamos ter que encerrar. Agora eu vou fazer uma outra chamada para o próximo. Aí já para a gente já, né, finalizando. Tá. Agora, para poder ganhar o quarto e a segunda versão, né, deste livro aqui, o segundo exemplar, você tem que escrever agora. Eu estou me divertindo com isso aqui. Então, professora, conclua, se quiser se despedir, né, também, para conversar aqui com o nosso convidado. Eu quero primeiro agradecer imensamente, né, a professora Jaqueline, o seu grupo de pesquisa, né, por ter assim, me contactado para que a gente pudesse hoje falar um pouquinho desse trabalho que a gente realizou, né, lá no Marajó, no município de Curralinho, na Vila do Piriá, tá? E dizer, né, que a nossa luta, ela não é uma luta em vão, né? A gente está abrindo muitos caminhos, que eu sei, né, na pesquisa, na universidade, e cabe, de fato, aos marajoaras, né, depois tomarem essa força, né, para continuar o trabalho. Dizer também que essa luta hoje que nós implementamos sobre as infâncias da Amazônia, né, as tantas infâncias existentes, né, é uma necessidade da gente colocar as crianças da Amazônia no cenário nacional, no cenário latino-americano, no cenário mundial, né? Eu tô numa parceria tentando publicar esse livro aí que vocês receberam um exemplar em língua inglesa, né? Fui convidada por uma editora, né, do Reino Unido, para a gente produzir esse trabalho, porque eles simplesmente desconhecem, né, quem são as crianças da Amazônia, né? Claro que aí não está todas as crianças, né? Está apenas um segmento dessas crianças aí, né? Que são as crianças ribeirinhas. Mas essa responsabilidade, ela é nossa. Nós não podemos abrir mão dela. Obrigada, professora. Continuo à disposição, tá? O que vocês precisarem, qualquer informação, qualquer parceria, eu me coloco sempre à disposição. E também quero já convidar todos, dia 23 agora de
de outubro, né, sexta-feira que vem, o meu grupo de pesquisa, que é o NUPEA, tá? Que é Núcleo de Pesquisa Infâncias Amazônicas, Arte, Cultura e Educação de Crianças em Diferentes Contextos. A gente vai estar numa live falando sobre as infâncias tradicionais, né, das comunidades tradicionais, com a professora Emilene, tá, Souza. Ela é da Universidade Federal do Maranhão e pesquisa sobre as comunidades tradicionais, né? Então ela vai falar para a gente as infâncias nessas comunidades tradicionais, tá? Então ela vai estar palestrando, assim, dialogando conosco, né? Eu vou estar fazendo esse papel agora que a Jaqueline fez comigo, né? E aí eu já convido a todos a participar, será no dia 23, às 18 horas, pelo YouTube, tá? Quem quiser pode entrar lá no meu Facebook, no da Jaqueline, vocês vão encontrar lá o convite, tá bom? Professora, muito obrigada, fiquei super honrada de poder participar desse momento, tá? Obrigada mesmo de coração. Eu amei, eu acho que foi a nossa live mais longa, né? E foi maravilhoso. Eu acho que a gente teve essa sorte desde o início, né, no Didan, de termos excelentes professores e pesquisadores comprometidos com o Marajó. A gente já veio discutindo sobre a mulher, sobre o idoso, sobre as comunidades ribeirinhas e agora sobre a infância, né, que é o foco principal do Didan. Você sempre incansável nesse meio, extremamente competente. Eu, conversando contigo, eu cansei só de escutar. E com certeza, não tem. Você está fazendo um trabalho extremamente relevante para a nossa região, e a gente precisa, sim, falar sobre as nossas infâncias, perceber ela enquanto plural, e perceber essa Amazônia também enquanto espaço plural, assim como o Marajó. Muito obrigada por ter participado, por ter aceitado o convite. Também eu agradeço aos convites, né, de outras parcerias que a gente já participou, e que a gente vem, né, do PPGED também, o que eu falo hoje sobre infância, eu devo muito ao programa de educação na época do doutorado, com a professora Laura Alves, né, que também me acompanhou no ECOS, né? Então, muito obrigada mesmo, você é excelente. Eu também estou no aguardo de outros livros. E dando resultado, né, quem ganhou dessa vez foi uma bolsista da professora Ana, foi a Elisandra. Parabéns, Elisandra, tá? Parabéns por ter conseguido este livro, que eu sei que muito cobiçado, todos estão desejantes deste livro aqui. Só para finalizar, eu gostaria, como hoje é dia dos professores, você poderia deixar uma mensagem para os professores que você deseja Sim, para eles, né? Para a eu gente, digo, né? eu digo que o dia 15, né, ele é um dia de reflexão para todos nós, né? Eu acho que a nossa luta, ela é uma luta eterna, né? Porque a gente garantir, né, que o educador nesse país, que o professor nesse país, né, seja respeitado, né? Que a escola seja pensada, né, sobre uma outra lógica, né? Não está sendo fácil para nós, né? Mas diante, né, dessas lutas, dessas dificuldades que são impostas para nós, eu creio que nós, como educadores comprometidos, né, como educadores que pensamos, né, numa outra lógica, pensamos a Amazônia num outro espaço, num outro formato, eu acredito que hoje é para a gente pensar que se nós não estivermos aqui na luta diária, né, quem vai ser o grito deste lugar, né? Então, que nós sejamos o grito sempre da Amazônia. Não uma Amazônia estilizada, enfeitada, mas uma Amazônia em que nos falta, né? Nos falta políticas, nos falta respeito, nos falta cidadania, nos falta estrutura, enfim, na Amazônia que nos falta essas crianças que estão em vários espaços geográficos da Amazônia. Na Amazônia, que tem muitas Amazônias, né? É isso. Tá. Vou finalizar esse dia muito feliz. Mais uma vez, feliz Dia dos Professores, feliz Dia do Professor para você também, esse MEI, como eu já falei, é exemplar. E agradeço a todos que ficaram até o final. Gratidão, viu, gente? Um beijão para vocês. Então, uma Obrigada, boa noite, gente. tá? Tchau, gente. Eu só vou encerrar, a gente Tchau, fica aqui, gente. tá? Tchau, gente. Boa Tchau. noite.